Você sabia que muita gente ainda fica tensa quando precisa sobrevoar a região do Triângulo das Bermudas? Afinal, vários aviões já desapareceram por lá, se tornando palco de muitas dúvidas e teorias da conspiração. Suicídio do piloto, falha mecânica, sequestro, ato terrorista. Nesse vídeo vamos te mostrar 8 voos que desapareceram sem deixar nenhum vestígio e continua cheio de enigmas não resolvidos após anos de investigação. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então, bora pra vinheta! Lockheed modelo 10 Electra. Em 2 de julho de 1937, aconteceu um dos maiores mistérios da aviação, o desaparecimento da aviadora Amelia Earhart. A pioneira americana foi a primeira mulher a atravessar em voo solo o Oceano Atlântico em 1932, 5 anos após Charles Lindbergh, que ficou famoso por ter feito o primeiro voo solitário transatlântico sem escalas em avião em 1927. Em 1937, enquanto tentava dar a volta ao mundo num bimotor Lockheed Electra, Amelia desapareceu quando tentava se aproximar das Ilhas Roland, no meio do Oceano Pacífico, junto com seu navegador, Fred Noonan. Com o céu encoberto e aparentemente desorientados, os dois ocupantes perderam contato com o navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Após várias semanas de busca, na maior operação do gênero já feita até então, nada foi encontrado. O mistério acabou gerando várias teorias sobre o paradeiro da aviadora, de um pouso em outra ilha distante do local de destino, as suposições de que ela teria sido abatida por japoneses por ser considerado um espiã, ou ainda mais surpreendente, que sobreviveu à queda, mudou de nome e viveu até o fim da vida em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Marinha e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, em conjunto com o marido de Amelia, George Putnam, começaram imediatamente uma força-tarefa para encontrá-los. Mas mesmo com o que de mais avançado existia de aparato tecnológico da época, nenhum vestígio dos aventureiros ou da aeronave jamais foram encontrados. O governo dos Estados Unidos concluiu oficialmente que Earhart e Noonan foram incapazes de localizar a ilha de Roland e simplesmente ficaram sem gasolina. Entretanto, assim como em todos os mistérios da aviação que existem, e ainda os que citaremos nesse vídeo, teorias ainda persistem. Boeing B-47E da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 10 de março de 1956, os Estados Unidos e União Soviética travavam a chamada Guerra Fria na década de 1950. A corrida armamentista fazia com que os dois países protagonizassem vários exercícios de demonstração de força. Os americanos, por exemplo, usavam seus bombardeiros em missões de treinamento que decolavam do país e, após vários reabastecimentos aéreos, sobrevoavam regiões na Europa e norte da África. Num desses voos, realizado com 4 bombardeiros B-47, um acontecimento perduraria inexplicável até os dias de hoje. Voando sobre o Marrocos na última etapa de reabastecimento, apenas 3 aviões surgiram entre as nuvens a fim de conectar-se com o KC-97, o avião-tanque da Força Aérea. O B-47E, número de série 52534, simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum sinal de problemas. E o mais assustador, ele carregava 2 cápsulas com material de armamento nuclear. Embora fosse impossível uma detonação, o conteúdo poderia ser usado numa arma do gênero. Alguns testemunhos de habitantes do local descreveram uma explosão no ar, mas nenhum sinal da aeronave foi encontrado, assim como do conteúdo extremamente perigoso que carregava. E pensar que atualmente existem grupos terroristas na região. Apesar de uma extensa busca, nenhum destroço ou corpo foi encontrado, e o local do acidente nunca foi localizado. A tripulação foi declarada morta. Lockheed L-1049 Super Constellation da Flying Tiger. Em 16 de março de 1962, os Estados Unidos já estavam envolvidos na guerra no Vietnã, quando um avião da companhia Flying Tigers Line foi contratado para levar 96 soldados para Saigon, a capital do país. O aparelho, um Lockheed L-1049 Super Constellation, decolou de uma base na Califórnia, fez escala no Havaí e nas Ilhas Guam e deveria ter pousado na base aérea Clark, nas Filipinas, antes de chegar ao seu destino final. 1 hora e 20 minutos após decolar, Constellation
perdeu contato com o rádio de Guam perto da meia-noite, mesmo com o tempo claro e o mar calmo. Na manhã seguinte, o avião foi dado como perdido. A Marinha Americana, então, iniciou a maior busca já realizada no Pacífico, cobrindo uma área de mais de 500 mil quilômetros quadrados, sem, no entanto, encontrar nenhum rastro do avião. O caso acabou gerando teorias controversas. No mesmo dia do desaparecimento, outro Constellation da Flying Tigers, também numa missão militar, caiu nas ilhas Aleutas e pegou fogo, criando um precedente sobre uma suposta sabotagem. Um navio-tanque que navegava na região reportou ter visto um brilho forte no horizonte 90 minutos após a decolagem. Apesar disso, nunca foram encontrados sinais de destroços do quadrimotor. Sem pistas, o Conselho de Aeronáutica Civil determinou que, com base nas observações do navio-tanque, o avião provavelmente explodiu em voo, embora uma causa exata não pudesse ser determinada. Este foi o pior acidente de aviação envolvendo a série Lockheed Constellation. Boeing 707 cargueiro da Varig. O piloto Gilberto Araújo da Costa, então com 50 anos, era um comandante experiente da Varig em 1973, quando sofreu um dos mais graves acidentes aéreos envolvendo uma aeronave brasileira, o pouso forçado de um Boeing 707 próximo do aeroporto de Orly, em Paris. Costa foi um dos 11 sobreviventes do voo 820 entre Rio e Paris, que levava 134 pessoas e foi vítima de um incêndio na cabine de passageiros causado provavelmente por um cigarro aceso em um dos banheiros. O piloto paraibano, ao ver o avião em chamas, optou por fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Recuperado da tragédia, Costa seguiu sua carreira na empresa aérea até que, em 30 de janeiro de 1979, decolou novamente a bordo de um 707, desta vez configurado como cargueiro, do aeroporto de Narita, em Tóquio. O avião decolou do aeroporto de Narita às 20h23, no horário local, em rota com destino aos Estados Unidos. O comandante Gilberto Araújo da Silva chegou a fazer um primeiro contato com o controle de tráfego aéreo para informar sua posição. O segundo contato, que deveria ter acontecido uma hora após a decolagem, nunca aconteceu. O jato desapareceu na gelada noite de inverno. A bordo, 153 pinturas do artista brasileiro Manabu Mabi, além de outros itens comuns. Equipes de resgate trabalharam intensamente nos primeiros dias na região onde supostamente o avião teria caído. Não foram encontrados vestígios ou manchas de óleo nem corpos dos tripulantes. Nos meses seguintes, a área de busca foi ampliada, mas jamais foi encontrada qualquer pista do jato da Varig. Mas teorias sobre o ocorrido também surgiram, algumas um tanto fantasiosas, como as que defendem que os soviéticos teriam derrubado o jato. Outra hipótese cogitada na época foi de uma despressurização súbita, que teria feito a tripulação desmaiar e deixado o 707 à deriva, voando até o fim do combustível e repousado em algum ponto do Pacífico no fundo do mar. De qualquer forma, este voo se tornou um dos maiores mistérios da aviação mundial, sem qualquer resposta há mais de 40 anos. O caso é bastante semelhante ao desaparecimento do Boeing 777 da companhia aérea Malaysia Airlines, ocorrido em março de 2014, e vamos relembrar esse voo no final do vídeo. Fique ligado! Frederick Valenti e o Cessna 1820. Frederick era um jovem australiano de 20 anos que sonhava em ser piloto, apesar de não ter exatamente a disciplina e a habilidade para tal profissão. O jovem já havia feito 150 horas aula de voo, mas falhou na hora de passar tanto nos exames da Força Aérea quanto para piloto comercial. No dia 21 de outubro de 1978, Frederick fazia um voo privado pela Austrália, quando contactou o controle aéreo de Melbourne para contar que uma aeronave estava o seguindo a cerca de 300 metros acima dele. Depois reclamou que a aeronave estava se aproximando e que ele estava tendo problemas mecânicos. Quando solicitaram que ele identificasse o tal avião, Frederick disse: "Não é um avião", e sua transmissão foi interrompida, substituída por barulhos de arranhado metálico, até que sumisse completamente. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, that's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne.
How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Frederick e seu avião nunca foram encontrados. Ufologistas defenderam que nesse dia, na Austrália, foi detectada atividade extraterrestre. Especialistas preferem acreditar que Frederick estava voando de cabeça para baixo e confundiu as luzes que viu acima de si ou que ele fingiu seu próprio desaparecimento, já que não há uma confirmação por radar da posição que ele afirmou estar. Voo 19. É uma das ocorrências mais documentadas na história do Triângulo das Bermudas. Em dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões torpedeiros saiu da base aeronaval de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, para o último treino antes da formatura dos cadetes. No total, eram 14 pessoas, entre pilotos, radiooperadores e artilheiros faziam parte do esquadrão. Pouco mais de uma hora depois da decolagem, o comandante da operação informou à base que eles estavam perdidos. Logo, ficou impossível fazer contato e visualizar a posição do esquadrão. Foi organizada então uma missão de busca que enviou outros 2 aviões para o local do último contato. O último contato foi às 19 horas e 4 minutos, quando o tenente Cox ainda conseguiu contato com o voo 19. Naquele momento, ele tentava localizar o esquadrão, mas a base de Fort Lauderdale recomendou que abandonasse a área. Mas a aeronave e os tripulantes também desapareceram. Depois de enviar um relatório da posição, não houve mais nenhuma comunicação da torre com o avião de resgate. O destino do esquadrão em treinamento nunca foi determinado, bem como dos outros 13 homens enviados para procurar seus colegas perdidos. Algumas teorias surgiram. Para alguns cientistas, o culpado pelo desaparecimento é o gás metano. A teoria é que o gás está preso na forma de hidrato gasoso no subsolo oceânico da região. Com o movimento das placas tectônicas, a mudança na pressão e na temperatura transformaria e liberaria vapor. Uma vez na atmosfera, a substância poderia causar uma explosão em contato com uma simples faísca nos motores dos aviões. A mais cientificamente plausível, contudo, é a teoria que envolve nuvens de formato hexagonal, com a capacidade de vir e ir sem deixar rastros. Essas formações são responsáveis por causar verdadeiras bombas de ar. Essas explosões geram ventos de 275 km por hora, velocidade comparada com a de um furacão de categoria 5. Quando atingem o oceano, essas rajadas de ar ainda têm capacidade de criar ondas gigantescas, fenômenos mais do que suficientes para derrubar voos e afundar navios. Fato é que muita gente ainda fica tensa quando precisa sobrevoar a região. Afinal, a explicação meteorológica, mesmo que potencialmente verdadeira, ainda não trouxe nenhuma solução para os desaparecimentos. Boeing 727. O dia 25 de maio de 2003 foi marcante para o aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, capital da Angola. Neste dia, um avião Boeing 727-223 foi roubado por lá. O desaparecimento da aeronave provocou uma busca em todo o mundo pelo FBI e CIA. Nenhum vestígio do avião jamais foi encontrado. O avião, anteriormente pertencente à American Airlines, era propriedade da empresa Aerospace Sales and Leasing, com sede em Miami, na Flórida, e tinha sido alugado para a empresa aérea TAG Angola Airlines no momento do seu desaparecimento. O engenheiro de voo, mecânico de aviões e piloto particular Ben Charles Padilha e seu ajudante John Mikel Mutanto estavam trabalhando com mecânicos angolanos para deixar a aeronave pronta para voar após uma tentativa de negócio não ter dado certo. Nenhum dos homens presentes no local neste momento era capaz de pilotar o avião. Nem Mutanto, nem os trabalhadores angolanos eram pilotos, e Padilha tinha apenas uma licença de piloto particular. Um Boeing 727 daqueles exige uma tripulação treinada de pelo menos 3 pessoas. Pouco antes de anoitecer no dia 25, acredita-se que os dois embarcaram no avião, mas lembrando que nenhum dos homens tinha certificação para voar em um Boeing 727. Padilha é considerado pelas autoridades norte-americanas de estar nos controles da aeronave. E várias teorias surgiram. Alguns membros de sua família declararam, na sequência do episódio, que ele tinha sido contratado para
para reaver o jato depois que a TAG Angola não conseguiu fazer o pagamento que deveria, enquanto outros temem que Padilha estava sendo manipulado contra sua vontade. A aeronave começou a rolagem sem se comunicar com a torre de controle. Ela manobrou de forma irregular e entrou em uma pista sem autorização. A torre tentou fazer contato, mas não houve resposta, e o acompanhamento de transponder foi desligado. Com suas luzes apagadas, a aeronave decolou rumo sudoeste sobre o Oceano Atlântico. Nem o avião, nem os dois homens foram vistos desde então. Voo 370 da Malásia. 8 anos após o desaparecimento do Boeing 777 da Malaysia Airlines, o caso permanece repleto de teorias da conspiração e poucas evidências concretas sobre o que pode ter acontecido com o avião e as 239 pessoas a bordo. O voo MH370 decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, mas desapareceu misteriosamente na madrugada de 8 de março de 2014. Desde então, apenas alguns fragmentos do avião foram encontrados, e até o momento, 34 peças do Boeing 777 apareceram em 6 países. A primeira delas surgiu em julho de 2015 nas Ilhas Reunião. A última foi encontrada na África do Sul. Nenhum corpo foi recuperado. As buscas pelos destroços do avião foram feitas em uma área de mais de 120 mil km² durante mais de 4 anos. Envolveram diversos países e consumiram centenas de milhões de dólares. Foram utilizados aviões, barcos, mergulhadores, imagens de satélites, mapeamento de correntes marítimas e até análises de organismos marinhos encontrados nas poucas peças recuperadas. Apesar de todo esse esforço, o mundo segue sem saber o que realmente aconteceu com o voo 370 da Malaysia Airlines. O que se sabe oficialmente é que cerca de 40 minutos após a decolagem, os pilotos fizeram o último contato com o controle de tráfego aéreo da Malásia, mas, diferentemente do que deveria ter ocorrido, não acionaram o controle do Vietnã, onde o avião deveria sobrevoar na sequência. O avião também parou de emitir informações detalhadas de sua localização aos radares. Ainda assim, sinais do Boeing 777 puderam ser detectados por um radar militar. Esses sinais indicam que o avião fez uma curva à esquerda, voando em direção ao Estreito de Malacca e depois em direção ao sul, saindo completamente da rota original para Pequim, que fica ao norte da Malásia. O avião teria seguido essa rota por mais 7 horas até ficar sem combustível e cair no mar. As correntes marítimas teriam levado os poucos destroços do avião até a costa leste da África. 4 anos depois, as buscas foram interrompidas e muitos assumem que o comandante sequestrou seu próprio avião, mas uma nova busca pelo voo MH370 seria iniciada por uma equipe australiana, seguindo as orientações e cálculos do engenheiro aeroespacial britânico Richard Godfrey, que diz saber exatamente onde o avião está. As análises de Godfrey apontam para um local no meio do mar, 933 quilômetros a oeste de Perth, onde a profundidade é de 4.000 metros. Será nesse lugar que os especialistas da Australian Transport Safety Bureau vasculharão as profundezas do oceano. Richard Godfrey é um engenheiro aeroespacial britânico radicado na Alemanha. Começou a se interessar por acidentes aéreos depois que o voo 447 da Air France desapareceu no caminho do Rio de Janeiro para Paris, em maio de 2009. Com o passar das semanas, foram encontradas partes dos destroços e corpos dos 216 passageiros e 12 tripulantes. Ele deveria voar nesse voo, mas foi solicitado a permanecer na América do Sul a negócios, o que atrasou sua partida em 2 semanas, salvando a sua vida. E aí, você acha que o avião da Malaysia Airlines pode finalmente ser encontrado após 8 anos? E você teria coragem de sobrevoar o Triângulo das Bermudas sem medo? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe logo o seu like e compartilhe com seus amigos.